E aí, Vidal, começa hoje o Conexão Santa Catarina. A nova série do Negocia Ação. Pé na estrada? Bora! Quem vai ser o nosso primeiro entrevistado? Já. Segue a gente. Valeu! Chegamos, pessoal. Chegamos. Primeira entrevista aqui, ó. CEPAC Embalagens. Vamos lá. Bora lá. Olá, pessoal. Hoje a gente está começando a segunda temporada do nosso podcast Negociação com a temporada do Conexão Santa Catarina. E no nosso episódio de estreia, a gente está aqui na CEPAC com o Clécius. Mas antes, Vidal. Tudo bem, pessoal? Vidal aqui. Gente, é muito especial para mim essa série Conexão Santa Catarina, porque Santa Catarina tem uma característica muito interessante, que a gente tem grandes indústrias com grandes marcas, que falou o nome, todo mundo já sabe o que é. Mas a maioria das grandes indústrias de Santa Catarina são empresas que, quando você fala o nome, ninguém sabe. Pô, não sei que indústria é essa, mas eu te garanto, por exemplo, aqui na CEPAC, que você tem um produto deles na tua casa. Certo? Quem não tem uma embalagem, né, em casa da CEPAC, não é isso? Né? Vamos saber um pouquinho mais sobre a CEPAC, então. Clécius, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Conta um pouquinho para a gente da CEPAC, por favor. Primeiro, agradecer o convite e agradecer até o Thiago, né, que é um parceiro nosso aí que indicou vocês aqui para a gente conversar um pouquinho. Confesso que a gente tem muita ansiedade de conversar com profissionais de compra, trocar experiências, falar um pouco do relato de tudo aquilo que a gente vive, né? Estou 20 anos aqui na empresa, então tem uma história, uma bagagem bem interessante de experiências e desafios vencidos, mas a ideia é a gente conversar um pouquinho, trocar experiência, né? Dizer um pouquinho do que a gente faz e fazer com que essa conexão se estabeleça cada vez mais forte, né? Bom, aproveita, então, esse embalo aqui. Ô Clécio, conta um pouco da história da CEPAC, que você já aqui nos bastidores já nos contou, que confunde um pouco com a tua própria história profissional, né? E a gente não acabou também não falando, mas o Clécio é o gerente de compras aqui da CEPAC. Então, conta, por favor, essa jornada, resume para a gente essa jornada bacana. Vai. Vou tentar resumir, assim, sem gastar muito tempo. 20 anos, né? 20 anos, é bastante tempo, né? A CEPAC, ela é um investimento suíço-brasileiro, é uma road suíça que trouxe o investimento aqui a partir de 2002, né? E começou muito pequena, com desafios grandes, e houve a importação de máquinas, onde a gente descobriu como faria a bisnaga plástica. Então, um grupo de pessoas, né, começou o projeto. Eu sou da segunda leva, né? Eu entrei em 2005, então a CEPAC já estava se organizando, e a gente começou com um sonho, na verdade, né? Eu lembro que o nosso diretor-presidente, ele subia numa caixinha e dizia: "Olha, um dia nós vamos ter uma fábrica inovadora e vamos ser o, né, líder no mercado global", e vendia sonho. Isso instiga, né? Eu tinha acabado de me formar, eu fiz uma visita antes de trabalhar na CEPAC, através da universidade, para conhecer a indústria. Era uma indústria pequena e me apaixonei. Muita limpeza, muita organização, tudo branco, tudo clean. Era um outro site que nós tínhamos lá perto da Intelbras, que fica perto da BR-101. E esse sonho, ele acabou sendo aos poucos realizado à medida que nós conseguimos enxergar as oportunidades de mercado. Eu, particularmente, eu estava formado, tinha acabado de sair da universidade. Entrei, né, eu digo isso com muito orgulho, entrei carregando caixa, literalmente carregando caixa, na área de armazenagem, mas eu vi a oportunidade de crescimento. Quem me contratou ainda falou: "Clécio, olha, nós somos uma empresa pequena, mas temos um sonho muito grande, e se você quiser participar, né, as portas estão abertas". Então isso me chamou muita atenção, para recém-formado, e eu tinha muita garra, muita vontade de fazer com que as coisas acontecessem, né? E comecei a fazer projetos, mesmo na função que eu estava, eu comecei a fazer projetos, layouts, projetos de armazenagem e parte logística também, para que a gente pudesse melhorar todas as áreas, né? E com o tempo, fui trabalhar na área de PCP,
fui convidado para trabalhar como analista de PCP, responsável pela gestão de terceiros. Então, nós tínhamos dois planejadores, um planejava a fábrica internamente e o outro que cuidava de terceiros, né, sobre a gerência industrial. E nessa área a gente aprende muita coisa. Quando a gente lida com a fábrica, você entende o que é o produto, como rodam as máquinas, como é que funciona o serviço terceirizado. Enfim, isso fez com que eu aprendesse muita coisa dentro da fábrica. Então, a fábrica é algo que te vicia, né? Você fica apaixonado, você começa a ver como é que funciona as máquinas, o produto saindo, sabendo que esse produto está na tua casa e como o cliente vai usar, né? Isso é fantástico e acaba seduzindo muito a gente. E você acaba vendo como é que funciona a dinâmica de você resolver problema e ter o resultado positivo. Isso acaba te estimulando cada vez mais. Depois a gente teve uma mudança na área de compras, onde eu fui convidado para assumir como coordenador da área de compras. Então, fiquei alguns anos como coordenador de compras, onde, na verdade, era coordenador de suprimentos, que tinha a parte de armazenagem, a parte de apontadores, que a gente chama de produção, uma unidade de montagem de embalagem e a área de compras, né, e serviço de terceiro. Então, era o núcleo, o módulo de materiais e serviço. Depois, tivemos algumas estratégias de mudança e acabamos separando a área de compras, tornando a área de compras um olhar mais financeiro. A gente começou a trabalhar mais voltado para a negociação, para conseguir relacionamento com o fornecedor mais de perto. A gente conseguiu fazer muitas alianças estratégicas para que a gente não tivesse falta de produto, a gente tivesse continuidade. Dentro do mercado, que tem alguns commodities que são complicados de ser abastecido, a gente conseguiu estabelecer um relacionamento muito interessante, e isso fez com que a área se tornasse algo mais próximo do fornecedor, né? A gente conseguiu hoje, e esse resultado hoje a gente fala com muita felicidade, de ter uma área que consegue um serviço significativo, um relacionamento que é elogiado pelos fornecedores, um respeito, né? A gente tem compliance muito acentuado aqui dentro da empresa. Então, isso faz com que, quando você respeita, mesmo estando numa posição de cliente, e você respeita o seu fornecedor, você tem algo muito a mais do que um simples fornecimento de material ou serviço. Você tem um relacionamento. Você acaba construindo algo que faz com que eles passem aqui na região, venham aqui tomar café para ver como é que está a demanda, como é que está o mercado, como é que está, se precisa de mais alguma coisa. Isso é algo que assim, faz com que a gente tenha mais vontade a cada dia de criar novos laços para que a gente consiga resultado. A CEPAC, ela nasceu com um propósito de ser muito grande. Hoje, ela é líder no segmento nacional, né? Temos uma unidade em Portugal, que foi aberta o ano passado, já está rodando também. Temos a pretensão aí, né, de fazer negócios na América do Norte, outros negócios, quem sabe, aí para o Brasil, né? Lógico, a realidade econômica hoje está diferente daquilo que a gente estava planejando no momento que a gente estava desenhando isso, mas a gente tem alguns sonhos e com certeza a gente vai realizar. Legal. Eu vou passar para o Vidal, mas só fazer um comentário que eu acho que é legal para o pessoal. Na primeira temporada, Cresce, que a gente teve do nosso podcast, vários especialistas trouxeram a mensagem para os compradores de que eles precisavam se aproximar mais do negócio, entender mais do negócio, né? Que essa visão de ser mais estratégico está mais ligados a serem mais conectados com o negócio. Eu achei muito legal na tua história que você veio do negócio, né? A história é legal que você veio do negócio assim, chão de fábrica, famoso chão de fábrica, né? E chegou em compras, né? Então, parabéns, cara, parabéns. Obrigado. Isso é muito legal, né? E essa conexão com a indústria, né? A gente fala muito isso, né? O comprador, seja de indústria, seja de serviço, né? Ele tem que conhecer o produto, conhecer o serviço, né? O famoso TBC, vamos deixar no TBC mesmo, né? Para não falar outra coisa, mas, cara, o comprador tem que estar conectado. Bem, a CEPAC, então, gente, né? Alguns produtos dá para ver aí, não dá para citar todos, mas só passando o olho aqui eu vejo Hidrabene, Eudora, Oxla, Roche-Posay, Granado, Boticário, Mary Kay.
Você tem algum desses produtos na sua casa, com certeza, né? Com certeza. Clécio, e nesses 20 anos, conta pra gente, a gente sabe que os desafios são muitos, principalmente numa empresa que cresce tanto, como você falou, mas conta pra gente um grande desafio que você teve, que aconteceu e como que você lidou, como é que foi a história aí? Nós temos vários desafios que a gente vai superando todo dia, mas alguns marcam a nossa história, né? E a gente testa, na verdade, a eficiência e o comprometimento nos momentos de crise. O mercado já apresentou crise para a gente superou, tivemos situações que tivemos um efeito de um furacão que passou em cima, a gente acabou superando também com muita capacidade e resiliência e tempo de resposta absurdamente surpreendente, até os nossos clientes reconheceram isso, né? A gente colocou investimento, fizendo tudo acontecer sem prejudicar qualquer tipo de demanda ou produto que estava sendo produzido. E cada vez mais esse desafio eles fazem com que são as cicatrizes, né, que a gente tem da história, fazem com que a gente adquira sabedoria, experiência e maturidade para que a gente possa cada vez mais entrar no mercado de forma competitiva, né? O cliente ele reconhece quando você consegue atendê-lo e mesmo nos momentos que sobrevenda ou situações que precisa de uma negociação um pouco diferenciada, você está lá para ajudar, atender a necessidade dele e fazer com que isso aconteça. Eu acho que o grande desafio da CEPAC hoje, aí falando um pouco da questão de compras, é sempre os commodities. Por exemplo, a resina plástica ela tem uma volatilidade impressionante devido ao preço do barril de petróleo, a variação do dólar, demanda, oferta. Então, tudo isso impacta bastante. Lógico, a gente tem assessorias para isso, nós contratamos uma empresa de mercado que faz análise mundial sobre esse tipo de matéria-prima. Nós estamos conectados diretamente com a Braskem, que é praticamente a principal fornecedora aqui no Brasil, e temos outras indústrias, mas o principal grade que nós utilizamos de resina é da Braskem, e esse é um mercado muito sensível, então você tem que monitorar. Já tivemos a tragédia lá do Rio Grande do Sul, né, onde teve a enchente, uma planta que fornece o P verde, né, que é uma resina de fonte renovável que a gente utiliza bastante, que é produzida só em Triunfo. Então a gente teve que literalmente se virar nos 30 para que o estoque que estava armazenado aqui, que é um estoque estratégico, ele atendesse, né, com excelência todos os produtos, e a gente conseguiu. O contato com a Braskem, o relacionamento com a Braskem ajudou bastante, construído pela área de compras e junto com a diretoria. A gente passou por vários momentos que realmente foram marcantes, mas não se faz marinheiro experiente em mar manso, né? Então isso faz com que a gente tenha cada vez mais de vencer os desafios e se colocar à disposição do mercado, né? Só para deixar claro, né, que quando o Clécio falou furacão, é furacão mesmo, não é figura de linguagem, tá, pessoal? Não é figura de linguagem, não. Foi realmente um furacão. Exatamente. Mas nenhum cliente ficou sem atendimento, o teu supply não parou em função desse problema, então isso que é legal pontuar, que você falou, se vira nos 30 aí para fazer isso. Exatamente. E é assim que a gente testa a eficiência de uma equipe, né? Quando a gente tem uma crise para resolver, a gente se une, vê o propósito, se organiza, planeja para que a gente possa, dentro do tempo estabelecido, a gente possa recuperar. Então, a gente ficou mais forte a cada desafio vencido, seja essa questão do furacão, seja a questão lá do Rio Grande do Sul, porque isso faz com que você construa uma história e crie uma identidade vinculada, né? A equipe de compras, principalmente, e também as outras equipes da CEPAC, né? Eu falo por todos, não só por uma equipe, tem uma paixão, uma vontade de fazer com que tudo aconteça e tudo se realize da melhor forma possível. Pessoas são muito comprometidas e no momento de crise elas se colocam muito à disposição, ninguém se esconde, todo mundo coloca a mão na massa. Isso, olha, é motivador, porque você não está sozinho, você não está fazendo um planejamento isolado de uma área, não, está todo mundo junto, a gente faz reuniões, né, constantemente, reuniões semanais, vendo toda a estratégia da empresa junto com a diretoria,
e a gente redesenha, desenha, vê oportunidades, vê o que a gente pode fazer para melhor atender o cliente, questão de suprimentos, como que a gente abastece os estoques, como a gente faz com que toda aquela questão de strategic sourcing, CrowdGeek, tudo aquilo que nasceu de um potencial olhar estratégico da área de compras para o mercado, como é que funciona na prática? Como é que você utiliza as ferramentas que a gente tanto debate na teoria de compras para que você realmente saia da mecanicidade do sistema, né? O sistema ele existe, ele é necessário e ele tem que ser aprimorado cada vez mais para que o nosso foco volte para compras. Então, hoje, né, a gente se realiza dentro de estar inteirado com todos os projetos da empresa e a gente trazendo uma solução para o mercado. Clécio, eu queria que você, já que você falou de sourcing, né, de CrowdGeek e tal, tem algum projeto de sourcing, alguma compra, né, mais estratégica que, nesses 20 anos que vocês tenham feito, que você tenha participado como compras, que você queira compartilhar aqui com a nossa audiência, os compradores aí que estão assistindo a gente? Olha, as ferramentas de estratégico, estratégico, né, o sourcing é muito interessante. Eu particularmente, eu tenho um olhar um pouco peculiar. Trazendo um pouco da ferramenta para depois falar do desafio do produto, né, que a gente planeja. Acho que essas ferramentas já trouxeram a área de compras para uma situação estratégica. Olhar para a negociação. Tudo isso que nasceu lá na década de 80 e se desenvolveu, que é utilizado com muita eficiência hoje, de forma mais cartesiana ou menos cartesiana, mas ela está embutida na cultura da negociação. E você tem que olhar, estudar, planejar, ver a capacidade técnica, ver o posicionamento que ele tem no mercado, se você é exclusivo dele ou não, se você tem um poder de negociação grande ou não. Isso tudo demanda tempo e você escolhe alguns fornecedores, através dessas ferramentas, para atuação. Aquilo que você consegue melhor save, aquilo que você consegue melhor estratégia de continuidade de produto, para que a gente possa ficar sempre com um preço justo, né? Porque a gente sempre trabalha com negociação ganha-ganha, mas a gente precisa manter o fornecedor sempre vivo, atuante e crescendo, porque CEPAC cresce, o fornecedor cresce. E vários fornecedores nossos cresceram junto conosco e hoje são empresas muito grandes dentro da estratégia. E um dos produtos que a gente olha com muito cuidado é o P-Verde, né, que é a resina de fonte renovável, que é um produto exclusivo. E a gente sempre planeja com muito detalhe, olhando o mercado global, para ver como é que está a demanda, como é que está o comportamento das plantas. E isso é fundamental para que a gente use toda a estratégia de compras desenhada, para que a gente possa monitorar, fazer follow-up do mercado, para que a gente possa observar qualquer tipo de movimento, seja por ruptura, seja por parada de manutenção de planta, seja por qualquer motivo, a gente esteja abastecido e a gente não prejudique praticamente, né, que é o sangue da indústria, né, a resina plástica é o sangue da máquina, que é o produto principal da empresa, né, para que a gente possa atender as demandas do mercado. Então, hoje temos vários produtos estratégicos, né, com certeza que tem alguns que são commodities, como eu falei, né, Masterbet, etc. Mas hoje o principal produto mesmo é a resina plástica, que a gente olha com muito cuidado. Não só a de fonte renovável, mas também a petroquímica de fonte de petróleo, que também tem uma demanda significativa, mas esse ainda eu consigo ter de outras petroquímicas um contratipo, né, já homologado, tudo, mas o PV, que a gente chama, é o desafio realmente para a gente fazer com que o mercado seja observado de perto. Quando a gente fala, né, do olhar estratégico de compras, acredito que a maioria dos compradores de cara vai olhar para material direto, para item produtivo e tal. Mas muitas vezes a gente tem itens que às vezes são até quase que ignorados pela área de compras, mas que podem trazer uma importância estratégica para garantir a qualidade do seu produto e que pode trazer um ganho significativo, não só em valor, mas também na percepção do cliente. Quando a gente estava batendo um papo, você contou para a gente um case de frete, que Sim. entra numa dessas categorias, que muitas vezes fica jogado para escanteio, mas que pode ter um impacto interessante, né? Sim. Queria que você compartilhasse o que você compartilhou com a gente. Começa falando o problema que vocês identificaram, os desafios, né? E qual foi a solução
que vocês trouxeram, né, que eu acho que mostra o como compras pode ser criativo e estratégico dentro da empresa para trazer uma solução. Sim. O desafio de frete sempre foi, né, algo que a gente pensa com muito carinho, mas antes até de eu estar em compras, eu estava na área de armazenagem, mas eu trabalhava junto com um coordenador logística e sempre pensava, a diretoria dava alguns desafios para ele sobre como resolver a questão de frete de terceiros, né? E a gente tinha um problema também da qualidade de produto, porque nós temos uma fábrica muito moderna, a fábrica mais moderna da América Latina, do ramo que nós temos, com pressão positiva, nível de exigência de higiene, temos ISO, né, para a fabricação de cosméticos, todo cuidado, todo mundo paramentado, não tem nada de contaminação. E quando o produto sair daqui, ele ia para uma transportadora e, eventualmente, poderia acontecer acidentes, que eu estou falando, virar uma carga, etc., ou até composição da carga dentro do caminhão, sendo um terceiro, às vezes ele não tem um cuidado necessário e o produto chegava de forma não condizente com toda a estrutura que a gente fez em investimento. Então, nós temos uma área totalmente preservada, limpa, todo o cuidado com o produto, e chegava na porta do cliente, às vezes, com uma configuração diferente, não dentro daquilo que a gente esperava. Então, dentro de uma oportunidade, a gente fez uma análise de mercado, observamos os custos de terceiro e veio o projeto chamado CELOG, né, que é Criativo Logística, para que a gente pudesse atender a CEPAC e, no início, atender o mercado junto. Então, a empresa ela começou a atender a CEPAC exclusivamente, conseguimos estabelecer o padrão de qualidade, mesmo que saia da fábrica, chegando até a porta do cliente. Isso foi algo revolucionário, isso nos deixou muito tranquilo, reduziu o número de problemas, e com o tempo a gente viu que cada vez mais ter a transportadora perto do negócio da CEPAC seria interessante. Então, acabamos praticamente internalizando a CELOG. Hoje ela trabalha exclusivamente para a CEPAC. Nós temos 2 carretas subindo todos os dias para São Paulo. Temos um CD em São Paulo, um centro de distribuição em Itapecerica da Serra, onde atende todos os clientes, né, da região de São Paulo. Atendemos daqui para até São José dos Pinhais, tem um Boticário, mas a grande maioria tem a Dauer, tem outros clientes aqui de Santa Catarina, mas tem outros clientes que são em São Paulo. E funcionou muito bem, porque nós conseguimos qualidade, eficiência e redução de custo. Então, hoje, eu fico tranquilo, tanto para trazer insumos de São Paulo, que tem grande parte dos fornecedores de São Paulo, mas também temos de Santa Catarina, e frete reduzido, qualidade garantida, e eu tenho flexibilidade de sair à noite e estar aqui de manhã. Eu não fico numa agenda de entregas. Então, fica assim, é muito mais fácil trabalhar com a política de just-in-time, né, com o fornecedor, quando você tem toda a cadeia na mão, né, desde a coleta até a entrega. Então, isso revolucionou, com certeza, para a área de compras, não só para a área de compras, para a área de vendas também, porque garantiu a sustentabilidade do negócio, para a qualidade do produto ser entregue. Não tivemos uma reclamação e, realmente, para a gente é assim, algo que traz muito resultado. Esse é o típico caso aí do sócio, né, da curva A, né, dos estratégicos, que faz aquele trabalho de comparação do que a gente chama de make or buy, né, de comprar ou fazer dentro de casa, né, que é uma das ferramentas do sócio. Bacana, parabéns. Para quem está assistindo aí, um excelente caso aí de make or buy feito aqui por vocês. A gente já está chegando no final, né, nesse papo aqui contigo, Cresce. Eu estou olhando aqui a mesa, cara, eu não vou resistir, você me desculpa. Mas é que essa marca aqui é da minha infância, cara. Então, assim, ó, da Granado, cara, não necessariamente esse produto, mas, sim, enfim, remonta à minha infância. Não. Cara, parabéns. Obrigado aí por estar aqui com a gente. Sempre à vontade. A nossa intenção de conectar os melhores profissionais, os melhores casos aqui de Santa Catarina, dar visibilidade para que a comunidade de compradores de Santa Catarina se conheça, né? E conheçam os caras que estão fazendo a diferença aqui na região. Vidal, deixa eu te passar para você fazer suas considerações aí finais. Muito bacana, muito obrigado por compartilhar, né, esses casos. É muito bom, né, quando a gente vê os conceitos que a gente aprende em treinamentos, muitos livros, né, quando a gente vê eles realmente sendo aplicados e trazendo resultados reais. Né, isso é muito bacana, parabéns. Quem está vendo a gente, muito obrigado. Gente,
se inscreve no canal, no YouTube, negocia, no Instagram. A gente vai ter muita novidade, né? Esse é o primeiro de muitos e a gente espera também, em algum momento, conectar literalmente toda essa galera que a gente vai conversar aqui de Santa Catarina para trazer bastante conteúdo para todo mundo. Clécio, se quiser fazer consideração final, fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez. O canal é voltado para a área de compras, eu vou falar diretamente para os compradores, líderes de compras, gestores, né? Falar um pouco daquele sentimento que eu tenho do que a gente vive hoje. Hoje nós conseguimos fazer com que a área de compras se tornasse uma área estratégica. Eu acho que a área de compras, né, já nasceu com esse olhar há muito tempo. E ela foi cerceada um pouco sobre a limitação operacional. E hoje a IA, outras plataformas, né, de procurement e outras possibilidades fazem com que você delegue itens da classe C, né, para uma situação mais simples e trabalhe realmente com inteligência. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é que ousem. Né, o comprador coloca à disposição sua inteligência e desafie o seu gestor. Traga opiniões, traga disrupturas para que, olha, algo novo seja feito, provoque toda a cadeia da empresa para que você traga lucratividade para a empresa. Uma boa ideia é fantástica, independente para qual setor seja. E às vezes a gente olha uma solução muito simples de trazer para uma área do lado, né, que às vezes, não, eu estou dentro do meu quadrado, não, é tudo conectado. Hoje a área de compras da CEPAC, ela está diretamente ligada ao CEO da empresa. Todos os compradores têm liberdade total de chegar, entrar na sala do CEO, trocar ideia, trazer soluções para que realmente a coisa aconteça. Essa sinergia, ela não está limitada a paredes, né? A CEPAC, ela tem uma estrutura totalmente aberta, né? Quem conhece a estrutura verifica, a transparência é algo muito significativo. A gente leva isso muito a sério. E provoquem para que o resultado venha. Se a gente fazer sempre a mesma situação do mesmo jeito, a gente vai ter o mesmo resultado. Mas um dia eu quero fazer com que a área tenha proporção e eu consiga expandir o save para a empresa, trazer oportunidades de negócio. Bata na porta, sente, converse, coloque a sua ideia na mesa. Então, isso faz com que realmente a empresa cresça. Não se limite a um pensamento de uma posição. Não, você é funcionário da empresa. Então, traga a área de compras para uma situação estratégica. Isso depende muito daqueles que estão trabalhando na área de compras. Se posicionar, colocar realmente a negociação como principal mote para que a gente possa construir relações a longo prazo. Isso é importante. Fazer com que o seu fornecedor desenvolva, a empresa cresça e quando realmente você precise de uma estratégia um pouco mais a curto prazo, você tenha um relacionamento suficiente para que você consiga tanto o relacionamento interno como externo, né, com os fornecedores, stakeholders, de forma geral, para que você consiga realmente trazer para uma discussão mais estratégica qualquer tipo de nível de abastecimento. Então, isso é muito importante. Acho que a empresa cresce, né, através da humildade, do comprometimento, principalmente do compliance, né, o respeito, se colocando de forma humilde para que a gente possa sempre aprender. Ninguém é tão grande que não possa aprender, ninguém é tão pequeno que não possa ensinar. Então, isso são palavras que realmente fazem com que o líder se destaque, o comprador se destaque. Para ter uma ideia, nós tratamos um menor aprendiz aqui, um jovem aprendiz, como se fosse praticamente um comprador. A gente ensina tudo que um comprador sabe. Então, quando ele sai daqui, ele sai capacitado. Não é porque ele está numa condição de aprendizado que ele é menos ou mais importante. O importante é que ele aprenda e às vezes traz ideia diferenciada, porque vem num cenário totalmente desfocado e uma ideia às vezes vem de algo disruptivo. Então, se a gente incentivar o comprador a criar, trazer suas ideias e colocar na mesa, eu acho que todo mundo ganha. Show de bola, gente. Muito obrigado. Queria aproveitar e agradecer a Outplan Tecnologia com seu sistema Outbuy Center, que ajuda compradores a se tornarem mais estratégicos. Valeu? Para fechar... Bom, para fechar, Clécio, queria te pedir um favor só. Sim. Olhar aqui para a câmera e falar: negocia a arte de fazer bons negócios. Pode ser? Pode ser. Então, bora lá. Negocia a arte de fazer bons negócios. Aí sim, hein? Agora sim. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.
Pessoal, acabamos aqui agora o papo com o Clécio da CEPAC. Excelente papo, espero que vocês gostem. E a gente se vê na próxima conversa, né? Nos vemos na próxima. Um papo riquíssimo aqui, muita informação. Parabéns mais uma vez, Clécio. E muito obrigado para a CEPAC e por vocês que estão com a gente aí. Nos vemos no próximo. Isso aí, Conexão Santa Catarina na estrada. Vambora, Vidal. Bora! Valeu, um abraço.